Nesse vídeo a gente vai falar sobre as consequências previstas pelo Código Civil para a modificação da coisa na obrigação de dar coisa certa. Se a coisa certa, aquela coisa individualizada e que não pode ser substituída por nenhuma outra, sofre perecimento, deterioração, melhoramentos ou acréscimos, evidentemente isso vai influenciar a relação jurídico-obrigacional. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vá lá, pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. No último vídeo, cujo link está aparecendo para você aqui agora, a gente viu que a coisa certa pode sofrer algumas modificações antes da tradição. Ela pode perecer, ela pode se deteriorar, ela pode sofrer melhoramentos ou acréscimos. Para a gente entender direitinho as consequências que o Código Civil prevê para essas hipóteses, a gente precisa entender aqui um conceito que é o conceito de culpa do devedor. Para a gente vai fazer toda a diferença. Se o devedor agir com culpa, a consequência é uma. Se o devedor agir sem culpa, a consequência vai ser diferente. No direito civil, a culpa se desdobra em duas direções, digamos assim. A gente vai ter culpa quando o agente age intencionalmente, então quando há a intenção de causar o dano, quando o devedor, por exemplo, intencionalmente, voluntariamente destrói a coisa ou causa algum tipo de avaria à coisa. Mas a gente também tem como culposa, e aí a gente fala em culpa em sentido estrito, a conduta negligente ou imprudente. Veja que no direito penal se separa o dolo da culpa, né? O dolo quando há intenção de praticar o crime, a culpa quando não há intenção, mas há negligência, imprudência ou imperícia. O direito penal acrescenta aí o elemento da imperícia, que não está expressamente previsto no artigo 186 do Código Civil. O Código Civil fala apenas em negligência e imprudência, mas parte da doutrina reconhece como implícita aí a conduta imperita como uma das modalidades de culpa. O que, na minha opinião, não faz tanta diferença, porque se você não tem condição de fazer determinada coisa e se mete a fazer assim mesmo, ou você está sendo negligente ou você está sendo imprudente. Então, a consequência para o direito civil é a mesma. Lá no direito penal vai fazer diferença na dosimetria da pena, ou enfim, na configuração do próprio crime, mas aqui no direito civil a consequência vai ser exatamente a mesma. Vai ficar configurada a culpa do devedor e isso vai gerar os efeitos de que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, a conduta voluntária, a conduta negligente ou a conduta imprudente caracterizam a conduta culposa. A gente fala então em culpa em sentido amplo, em sentido lato, né? O culpa lato sensu, e dentro da culpa lato sensu a gente tem a conduta voluntária, ou seja, a conduta dolosa e intencional, e a gente tem a culpa em sentido estrito ou culpa stricto sensu. E aqui dentro a gente tem a negligência e a imprudência. A negligência significando que o devedor, aqui no caso, deixou de fazer algo que tinha o dever de fazer, ou seja, ele deveria ter feito aquilo e não fez, ele foi negligente. E a imprudência, que significa que o devedor fez o que não deveria ter feito. Então, negligência, o devedor não faz o que deve fazer, imprudência, o devedor faz o que não deve fazer. Nas obrigações de dar coisa certa, assim como nas obrigações de fazer e não fazer também, a consequência do descumprimento culposo da obrigação vai ensejar para o devedor a obrigação de indenizar as perdas e danos. Se a atuação não for culposa, normalmente o que acontece aqui é a resolução da obrigação. Mas vamos ver aqui devagarzinho cada uma dessas hipóteses para ficar bem claro para a gente. Vamos começar pelo perecimento. A hipótese de perecimento está prevista no artigo 234 do Código Civil. Acompanhe aqui o texto comigo. Se, no caso do artigo antecedente, o artigo antecedente a que ele está se referindo é o artigo 233. Lembre-se que o artigo 233 começa desse jeito. A obrigação de dar coisa certa. Lembra? Muito bem. Então, quando ele diz aqui no 234 que no caso do artigo antecedente ele está falando se, no caso da obrigação de dar coisa certa, tá certo? Então vamos lá. Se, no caso do artigo antecedente,
a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Então, meus amigos, veja que o artigo 234 já trata das duas hipóteses. Ele trata de perecimento da coisa certa, mas ele trata tanto do perecimento com culpa do devedor, como do perecimento sem culpa do devedor. E aí, qual é a regra estabelecida aqui? Bom, se a coisa perecer sem culpa do devedor, então se a coisa for destruída sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação para ambas as partes. O que significa isso? Significa que as partes voltam ao estado anterior. Suponha, por exemplo, que o credor e o devedor celebraram um contrato de compra e venda de um carro. O devedor vendeu o carro dele para o credor. E o credor já pagou o preço, eles combinaram aí 70 mil reais pelo carro. O credor pagou o preço do carro e agora falta o devedor entregar o carro ao credor. O devedor aqui tem a obrigação de dar coisa certa, de dar o carro. Suponha que o carro simplesmente seja destruído, sem que o devedor tenha culpa nenhuma dessa destruição. Então, por exemplo, o carro estava, estacionado estacionado no lugar correto, no estacionamento, não num lugar ermo ou em qualquer lugar, e, não sei, porventura, algum carro desgovernado tenha batido e destruído completamente esse carro. Veja que o carro pereceu sem que o devedor tivesse culpa. Qual é a consequência? Resolve-se a obrigação para ambas as partes. Então, deixa de existir a obrigação, não existe mais a obrigação de dar coisa certa, só que a gente vai ter o retorno ao estado anterior. Como o devedor já recebeu o pagamento adiantado, ele vai ter que devolver o pagamento. Então veja, a coisa certa pereceu antes da tradição sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Claro, é impossível o devedor dar aquele carro porque aquele carro foi destruído. Ele devolve o que recebeu ao credor e não se fala mais nisso. Não existe mais obrigação para nenhuma das duas partes nesse caso. Tá? Perceba que o devedor é o dono do carro e foi quem suportou a perda. Ele é que vai sofrer o prejuízo, já que ele teve que devolver o valor que recebeu para o credor. Né? Ele que sofre o prejuízo por ser o dono da coisa. É uma aplicação aqui daquela regra res perit domino, de que a gente vai falar num outro vídeo. Muito bem. Agora veja aqui, então, se a coisa se perder sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação para ambas as partes. Mas se a coisa se perder por culpa do devedor, a consequência é diferente. Veja que se nesse caso o devedor estivesse dirigindo em alta velocidade e por causa disso se envolvesse num acidente e esse acidente resultou na destruição completa do veículo, veja que a coisa certa aqui, que é o veículo, foi destruída, mas dessa vez por culpa do devedor. A obrigação se tornou impossível, não há mais possibilidade do devedor entregar o carro porque ele está destruído, mas por culpa dele. Ele que causou a destruição do carro. Nesse caso, a consequência é diferente, diz o artigo 234. O devedor, nesse caso, fica obrigado a pagar o equivalente mais perdas e danos. Então, o devedor vai ter que pagar o equivalente, ou seja, equivalente, né? O mesmo valor, o valor semelhante, enfim. Ele vai ter que pagar o valor do carro. Ele não tem como dar o carro porque o carro ficou destruído. Ele vai dar o valor correspondente ao carro para o credor e, além disso, se porventura o credor tenha sofrido algum prejuízo por não ter recebido o carro no prazo, por exemplo, se ele é motorista de Uber, de algum aplicativo ou de táxi, e contava com aquele carro para trabalhar e ficou sem trabalhar porque o carro não chegou, aquele dinheiro que ele deixou de receber, o lucro cessante, deve ser indenizado pelo devedor. Então o devedor vai arcar com o equivalente, com o valor correspondente à coisa, mais as perdas e danos eventualmente sofridas pelo credor. Tranquilo? Então, essa é a primeira hipótese, que é o caso do perecimento, da perda total. Se for sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação, ele devolve o que tiver recebido, se não tiver recebido nada também não devolve nada e não se fala mais nisso. Se o perecimento acontecer por culpa dele, ele tem que dar o equivalente, dar o valor equivalente ao carro, mais perdas e danos. Aqui no exemplo do carro, né? Equivalente à coisa que for
objeto da obrigação de dar coisa certa. Os artigos seguintes vão falar da hipótese de deterioração, ou seja, a perda parcial, né? E aí veja o que nos diz o artigo 235. Acompanhe aqui comigo. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. Veja que aqui nesse caso, a obrigação não se tornou impossível. A coisa ainda existe, ela só perdeu parte do valor ou parte da utilidade, né? Houve a deterioração, a perda parcial e não a perda total. Então, nesse caso, o Código Civil dá ao credor a opção. O credor escolhe se ele quer receber a coisa mesmo com defeito, mesmo com aquele problema, mesmo com aquela avaria, ou se ele quer resolver a obrigação. Se o credor decidir resolver a obrigação, pronto. Ele não recebe a coisa e também não vai pagar o preço e fica por isso mesmo. Não se fala mais nisso. Agora, ele pode, por outro lado, aceitar a coisa do jeito que está e apenas fazer o abatimento do valor que ela perdeu em razão da avaria, da deterioração. Veja que o artigo 235 trata da hipótese de deterioração da coisa certa sem culpa do devedor. Então é aquela hipótese, a coisa sofreu alguma avaria, sofreu algum dano, mas o devedor não teve culpa, ele não contribuiu voluntariamente ou de forma negligente ou imprudente para que aquele dano acontecesse. O artigo 236 vai tratar dessa hipótese também de deterioração, mas quando ela acontece por culpa do devedor. Veja o que diz aqui o artigo 233, acompanhe comigo. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Veja, a hipótese do artigo 236 é a mesma daquela prevista no artigo 235. O credor pode escolher se recebe a coisa do jeito que está ou se resolve a obrigação. A diferença é que, nesse caso, como houve culpa do devedor, nas duas hipóteses, se ele resolver a obrigação ou se ele decidir receber a coisa abatido o valor equivalente, né, à desvalorização da coisa, ele tem direito à indenização das perdas e danos. Então veja, a diferença aqui vai ser a indenização das perdas e danos. Se a coisa se deteriorar com culpa do devedor, o credor escolhe se resolve a obrigação sem perdas e danos ou se recebe a coisa do jeito que está, abatido o valor que ela perdeu sem perdas e danos, ou no caso da coisa se deteriorar com culpa do devedor, o credor escolhe se resolve a obrigação e, nesse caso, ele tem direito à indenização de perdas e danos, ou se ele simplesmente recebe, aceita a coisa do jeito que está, mas aqui também com direito à indenização das perdas e danos. Ok? Muito bem. E no caso de melhoramentos e acréscimos? No caso de melhoramentos e acréscimos, a previsão está no artigo 237. Esse artigo 237 costuma ser apontado como aquele que enuncia o princípio, né? Eu prefiro chamar de regra, res perit domino. A coisa se perde para o dono, a coisa perece para o dono. Mas a gente vai falar disso no outro vídeo. Veja o que diz aqui o artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Então, meus amigos, veja que a regra aqui, claro, eu estou falando de melhoramento e estou falando de acréscimo. Então, estou falando da realização de benfeitorias e estou falando de frutos. Como a coisa pertence ao devedor, a gente sabe que o que transfere a propriedade, o transfere a posse no nosso direito é a tradição e não o contrato. Né? O direito brasileiro segue a tradição do direito romano. Né? O contrato não produz eficácia real nesse caso, ele produz eficácia obrigacional, ele gera a obrigação, ele não transfere a propriedade. A coisa continua sendo do devedor até ele entregar. Então, se
Quando a gente falou de perecimento ou deterioração, é ele que suporta o prejuízo? No caso de melhoramento ou acréscimo, é ele também que se beneficia com a valorização dessa coisa. Então, se houver melhoramentos ou acréscimos, mesmo que já tenha sido celebrado o contrato, já tenha sido definida a obrigação e já tenha sido pactuado um preço, por exemplo, se houver melhoramentos ou acréscimos antes da tradição, o devedor pode exigir o aumento no preço. Ele tem o direito de exigir o aumento no preço para evitar que o credor tenha aí um enriquecimento sem causa, não é? E caso o devedor não concorde, caso o devedor se recuse a pagar o aumento no preço, nesse caso, o devedor tem aí o direito de resolver a obrigação. Ele pode simplesmente dizer, então, se você não quer pagar mais, não tem mais a obrigação. O devedor devolve o que eventualmente já tiver recebido e não se fala mais nisso, não há mais obrigação, ninguém pode cobrar mais nada um do outro. Certo? Essa é a regra do artigo 237. O parágrafo único fala da hipótese dos frutos já serem percebidos, se já há frutos percebidos, eles pertencem antes da tradição, né? Eles pertencem ao devedor, o devedor fica com os frutos, entrega só o principal, e no caso de frutos pendentes, o devedor vai entregar a coisa com os frutos pendentes que vão pertencer ao credor. É exatamente por isso que ele pode exigir o aumento no preço. Ok? Calma, vamos sistematizar. Vamos sistematizar aqui que é para ficar tranquilo. A gente, você sabe, pode ter antes da tradição o perecimento, a deterioração, melhoramentos ou acréscimos na coisa certa. Em todos os casos, o código prevê alguma consequência, algum efeito aí, alguma consequência para a relação obrigacional. Para isso aqui vai ser importante a gente divisar, a gente identificar se o perecimento ou a deterioração aconteceram por culpa do devedor ou se não houve culpa do devedor. Bom, se houver perecimento sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação para ambas as partes. Se houver perecimento com culpa do devedor, então o devedor vai ter que entregar ao credor o equivalente, não dá mais como entregar a coisa, porque a coisa pereceu, ele vai dar o equivalente, ele vai dar o valor da coisa e indenizar as perdas e danos eventualmente sofridos pelo credor. No caso de deterioração, seja com culpa ou sem culpa do devedor, o credor escolhe se resolve a obrigação ou se aceita a coisa do jeito que está. A diferença é que se for sem culpa, não há direito à indenização. Ele aceita a coisa do jeito que está, abatendo o valor que ela perdeu, ou resolve a obrigação sem direito de receber nada. E se for com culpa, ele escolhe resolver a obrigação com direito à indenização das perdas e danos, ou escolhe receber a coisa no estado em que ela se encontra, mas aqui também com o direito de exigir a indenização das perdas e danos. No caso de melhoramentos ou acréscimos, o devedor aí nesse caso pode exigir um aumento no preço e se o credor se recusar a pagar esse aumento, o devedor pode resolver a obrigação. Tranquilos? Vê que esse assunto não é difícil não, né? São as regrinhas chatas, você tem que decorar, você tem que entender ali e analisar no caso concreto, mas não são difíceis não, elas só são chatas mesmo, né? Bom, enquanto você está aí, aproveita para curtir esse vídeo, comentar, divulgar aí entre seus amigos e colegas. Aproveite também para se inscrever no canal, isso é importantíssimo para a gente, tá certo? Mas não saia daí não, tá? A gente continua vendo o direito das obrigações, a gente continua falando agora das mesmas consequências ou das mesmas hipóteses de perecimento, deterioração, melhoramentos ou acréscimos, mas no caso da obrigação de restituir coisa certa, quando o devedor não é o dono da coisa, quando o credor é o dono da coisa e ela perece, se deteriora, recebe benfeitorias ou acréscimos. Ok? Um forte abraço e sapere aude!